Pronto! Olá pessoal, tudo bem? Live hoje sobre psicopedagogia e adolescência. Vamos aguardar as pessoas entrarem aqui. Tema de hoje super pedido, super interessante. Psicopedagogia e adolescência. Eu vou convidar a Carol Torquato, que ela é psicopedagoga, ela tá cursando psicologia também, tem formação em neuropsicologia, vai conversar um pouquinho sobre as características da adolescência, que eu acho que é super importante a gente falar que tem... Oi, Daniela, tudo bem? Márcia, Cíntia, esperar o pessoal entrar, compartilhem a live. É uma temática tão pedida sobre o atendimento de adolescentes, porque o que a gente tem são muitos psicopedagogos que trabalham com a infância, tem menos psicopedagogos que trabalham com a adolescência. Carol aqui, entrando. Pronto. Vão compartilhando aí, gente, a live aqui, enquanto a Carol tá conectando. Olá, Carol, tudo bem? Ei, tudo bem? Que bom, que bom. Nossa live deu certo, finalmente, né? Verdade. Faz tempo que a gente Pronto. tenta, combina, né? Isso, essa live, gente, ela é bem combinada, mas deu certo a agenda da Carol com a minha agenda. E uma temática super pedida, estava falando, Carol, antes de você chegar, como assim, nós temos muitos psicopedagogos que atendem crianças, né? E Uhum. um número bem reduzido de psicopedagogos que atendem adolescentes, que atendem adultos, que é outra temática também super interessante, Isso. né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, vamos pedir para o pessoal compartilhar a live, viu, gente? Convidem os amigos, temática vai ficar salva? Vai, mas é tão interessante com a participação, vocês fazendo perguntas. A Carol, a gente tem uma pauta que a gente quer cumprir para que seja bem bacana também, mas vocês podem enviar as perguntas e aí a Carol, a gente vai dar um jeitinho de falar sobre as dúvidas de vocês, alguma curiosidade, porque tem um mundo de coisas aqui que eu também quero saber, vou perguntar para a Carol, Uhum. tá? Porque realmente a minha especialidade é a infância, também quero aprender hoje aqui com a Carol. Carol, queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, fala da tua trajetória e como é esse atendimento, assim, não, também vou atender adolescentes, como foi essa tua decisão também? Então, para quem não me conhece, sou Caroline Torquato Viana, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia, pedagoga de formação e graduanda em psicologia. E assim, vou entrar já na questão da adolescência, né? Porque eu até fiz um Isso. roteirinho aqui, pelo que a gente conversou, né? Do que a gente ia conversar hoje, mas é tanta coisa que eu não sei se vai Sim. dar conta, não sei se vai dar conta. Então já vou entrar na parte da adolescência. Minha Uhum. trajetória foi sempre em educação, iniciou em educação, como professora de educação infantil, Fundamental Uhum. 1. E quando eu ingressei na clínica, curiosamente, a procura foi de adolescente. Então, assim, Ai, que interessante. é, inicialmente, Uhum. por eu não ter tido repertório de trabalho com adolescente, eu fiquei um pouco receosa, né? E Uhum. aí a profissional que estava me supervisionando, e ela pegou e falou assim: tem desejo em atender adolescente? E eu adoro desafios. Então eu peguei e falei: tenho. É um mundo que eu não conheço. Né? Minha Uhum. filha ainda nem tinha entrado na adolescência, minha filha mais velha, então eu nem tinha vivido, a não ser a minha própria experiência como adolescente. E que a minha experiência Uhum. como adolescente foi muito positiva. Né? Então, assim, tenho Uhum. lembranças maravilhosas, tenho amigas até hoje da adolescência. Então, quis entrar nesse mundo da adolescência, que naturalmente não é tão fácil, porque quando a gente Uhum. busca cursos, fala-se muito sobre a primeira infância, sobre até a Fundamental 1, e quando a gente pede, as profissionais falam que vão trocar ideias, vão nos trazer, e não tem muito, né? Não tem Uhum. muito onde a gente buscar, né?
Tem o material do Jorge Visca, da psicopedagogia, né? Tem o material da Nádia Bossa, da psicopedagogia. Mas a gente não vê nem muito material concreto de jogos, né? Sempre que eu ia Isso. atrás, os jogos eram sempre mais infantis. Né? Mas Uhum. assim, foi uma busca, né? Realmente acabou sendo uma área que eu passei a atuar com mais frequência, né? E chegou um momento que eu tive que optar, Uhum. porque como eu até já escuto muitas vezes você dizer, ninguém consegue ser bom em tudo, né? A Uhum. gente acaba Isso. tendo que ir migrando para a área que a gente vai Sim. se especializar mais, vai se aprofundar mais. Né? Assim, eu Uhum. sempre tive uma grande afinidade com a educação infantil, mas chegou uma hora que eu precisei optar, e aí eu entro mais nessa adolescência com mais paixão mesmo, Uhum. e comecei a questionar até em outros autores, né? Piaget fala muito sobre esse período das operações formais, né? A gente Uhum. também tem Erik Erikson, que fala muito sobre o desenvolvimento da adolescência. E aí Isso. a gente começa a perceber alguns estigmas que a adolescência traz, né? A Uhum. aborrecência, né? Então, isso aí, eu acho que hoje essa live também vai para a gente desmistificar um pouquinho isso, né? E olhar Isso. com outros olhos, né? Esse período. Então, Carol, deixa eu aproveitar, já que você está fazendo esse preâmbulo aí para entrar, eu acho que é importante você trazer como psicopedagoga e também com a sua formação em processo de psicologia, caracteriza para a gente a questão da adolescência. Porque deixa eu te falar o que é que eu ouço muito dos psicopedagogos, qual é o conhecimento geral que eles têm. A entrada mesmo daquela deixa de ser criança, ela tem uma inserção muito maior nesse social, é a questão dessa mudança dela, não é mudança, mas a questão dos interesses muda. E a gente sabe que, do ponto de vista neurobiológico, ela está passando por uma série também de transformações internas desse corpo, esse corpo aparente aqui que a gente está vendo, né? E Uhum. também internamente, processos do cérebro que estão mudando, a questão das emoções. Eu já estava formatando o meu curso de funções executivas e eu falo um pouquinho das funções executivas na adolescência, que ela é bastante modulada pelas emoções. Então, caracteriza para a gente o que é a adolescência. E só para trazer uma curiosidade, né? Assim, você que trabalha com a infância, né? Com os Uhum. menores, quando eles vão crescendo, o crescimento do corpo ele vai proporcionalmente junto com a cronologia, né? Uhum. Isso. Aí quando chega no período da adolescência, é tudo desproporcional, né? Então é o Uhum. primeiro marco físico que acontece, né? Na verdade, a gente não tem um consenso sobre o marco, né? Assim, dependendo do órgão, né? Se for a Organização Mundial da Saúde, a OMS, Isso. data um marco inicial diferente do ECA, que marca Uhum. uma data diferente da ONU, né? Então, assim, a gente Uhum. precisa ver mais Isso. ou menos. Agora, de qualquer forma, eles mais ou menos, né, entram em consenso, não entram geral, mas entram entre Uhum. 10 e 21 anos, certo? Um de Uhum. 10 a 19, e outro de 12 a 18, e outro que a ONU ela trata mais como juventude, né? Isso. Mas o que, que a gente pode trazer como curiosidade, assim? A adolescência, por muitos anos, ela nem foi vista, né, como um lugar, um momento, né? Como Uhum. a gente sabe sobre a infância, né? Houve uma época na Idade Média que nem era levado em consideração a questão da valorização da infância, né? Era aquele adulto Aham. imaturo e tal. E a adolescência, ela simplesmente era aquela passagem dessa infância para a vida adulta. Era Uhum. Era, realmente era uma mera transição. era um rito de passagem, né? Assim, Uhum. a menina com a menarca e o menino com a puberdade, né? Então Uhum. assim, e aí ele já estava pronto, o menino, para entrar na serviço militar e as meninas já para serviços domésticos, né? Então era Uhum. praticamente esse rito. Hoje esse rito ainda é levado em consideração, né, da entrada para a adolescência com essa puberdade. Porém, a gente leva em consideração muito mais outros aspectos
principalmente com a chegada da neurociência nos trazendo grandes informações. Né? Então, Uhum. antes a gente delegava muito todas as justificativas de comportamento aos hormônios. Né? E hoje a gente sabe que tem neurotransmissores envolvidos aí nesse processo que talvez seja o mais forte aspecto à modificação de comportamento. Né? Então, Uhum. mais ou menos do século XIX para o século XX é que levou-se em consideração o termo adolescência, né? Adolescer Uhum. como crescimento, né? Mas eu acho que tem... Qual é o que eu queria romper com essa questão, assim, essa transição, passagem, sabe? Parece Uhum. febre. Febre que vem e passa, você fica... Aham. Tá. Só que é um momento que não é curto, como eu te falei. Vai mais ou menos de 10 Isso. até 21 anos. E a neurociência ainda traz um dado que pode ser até 25 anos. Por quê? É quando fecha todo aquele circuito das funções executivas. Né? Uhum. Então, assim, olha o período que tem para você só usar o termo passagem. Que passagem, né? Então, assim, é um momento mesmo que eu acho que tem que ser olhado com cuidado, com compreensão, porque como tem hormônios aí, como tem a questão da autoimagem, né? A criança, ela vai Uhum. construindo essa autoimagem, chega na adolescência, não é o nariz, que corpo é esse? Então, isso tudo também se modifica. Como você falou da questão social, essa inserção no social propriamente dito, né? Se distanciando do familiar para essa busca da identidade, né? Quem sou eu? Uhum. Que a gente trabalha desde a educação infantil, a questão do quem sou eu. Mas ele realmente Isso. vem buscar o seu lugar na adolescência, né? Uhum. Ótimo, Carol. Então, assim, a gente pode entender a adolescência mesmo como uma fase da nossa vida, né? Sem estabelecer essa condição de um rótulo, como um rito, uma passagem, né? Aquela Exatamente. transição, acho que você colocou muito bem, né? Que Um a gente até brinca que caractere. dependendo do perfil desse adulto, ele se enquadra muito mais numa adolescência do que, de fato, num adulto, E é né? isso que eu quero trazer, sabe? Assim, é tão curioso isso, porque a Uhum. adolescência inicia com aspecto bio, né? Biológico, Uhum, a puberdade, mas ela se encerra num aspecto cultural. Tanto que a gente vê tanto adolescentes, né? Porque assim, uhum, não é porque eu entrei numa idade cronológica de adulto que eu me comporte uhum. como tal. Né? Então tem isso aí também. Ela só se encerra quando você socialmente, né, assim, é caracterizado como um adulto. Isso. Carol, agora a gente fez essa caracterização inicial, da adolescência. Agora a gente entra, faz um recorte, fazendo uma relação direta com a psicopedagogia. A gente trabalha muito numa perspectiva da ressignificação, da elaboração de vínculo, com a aprendizagem. E trabalhar com a criança, a questão do vínculo, ela tem aspectos e estruturas próprias. Essa Uhum. entrada na adolescência, de que forma isso também pode trazer impactos para a aprendizagem desse sujeito? Vamos dizer, deixa eu criar um cenário aqui, a criança está indo bem na escola e tudo, e de repente essa entrada na adolescência, por conta de toda essa mudança interna e externa, isso pode vir a se tornar um fator que também muda essa relação com a aprendizagem. Fala um pouquinho para a gente do vínculo com a aprendizagem na adolescência, essa própria deixar de ser criança, se tornar adolescente, como que isso pode repercutir com os processos de aprendizagem? Totalmente, principalmente hoje, a gente tem um fator que era o que a gente ia conversar anteriormente, que era sobre a tecnologia. A gente tem um fator Uhum, positivo e negativo da entrada dessa tecnologia, que ela vai interferir também nesse processo de aprendizagem. Ela vai uhum, interferir positivamente por quê? Né? Porque ela traz mais possibilidades. Né? Antes, o uhum, aluno, o vínculo com a aprendizagem estava exclusivamente destinado ao espaço escolar e uhum, ao professor. Tanto que antes, o próprio espaço escolar, ele era muito destinado ao adolescente, ao profissionalismo. Né? Então, tinha mais isso. escolas técnicas, e hoje não. Né? E hoje tem um outro olhar.
Quando a Uhum. gente fala no social, aí a gente vai um pouco para o lado negativo da tecnologia. Em que sentido? Tem Uhum. uma frase que ela é muito marcante para mim, que é: ninguém, ou não tem nada que mais nos desequilibre e equilibre do que o outro ser humano. Né? Então, assim, é Uhum. no social, é no tete-a-tete, é no presencial que a gente vai se modulando. Ao Isso. observar a postura de alguém em determinados locais, né? A Uhum. postura em determinados grupos, como eu me comporto aqui, como eu me comporto ali. Então, esse marco na adolescência fica muito forte, sabe? Essa Uhum. interpretação da linguagem social que não é literal, né? Essas Uhum. entrelinhas, isso fica muito marcante. E claro Essa... que se eu não estou emocionalmente bem, se eu não consigo fazer essas leituras, isso acaba Uhum. repercutindo no meu vínculo com o aprendizado. Esse é o Uhum. primeiro ponto. Não único, mas é um primeiro ponto. Aham. E, Carol, a gente sempre faz um pouco, eu vou falar aqui um pouco de infância e tentando fazer uma relação com a adolescência, porque eu acredito que facilita para quem está assistindo também a live, que não tem muito conhecimento sobre a adolescência. A gente sabe que a criança ela se constrói através do olhar do outro. Isso também repercute na adolescência dessa forma como você está trazendo para a gente, porque ele está ressignificando tudo ao Uhum, redor, uhum. a função dele dentro da família também, que a gente fala qual é o lugar da criança dentro daquela família, isso acaba repercutindo também nos processos de aprendizagem, e isso na adolescência. Também. E tem, assim, um agravante, que a gente sabe que tudo é uma construção, tudo é um processo. Uhum, Né? Então, isso. muitas vezes, o que acontece? Esse processo não é muito bem trabalhado durante a infância, mas na adolescência acha que naturalmente o adolescente vai ser autônomo, que Uhum, naturalmente ele vai conseguir por si só, né, chegar a resolver. A gente nem pede para que os pais estejam junto estudando determinados assuntos, porque senão eles precisam se especializar naquilo. Porque chega uma hora, uhum, né? isso. Olha como é complicado. O adolescente ele se vê entrando no Fundamental 2, né? Onde os professores são horistas, não são pedagogos, Uhum, não são especialistas em uhum, desenvolvimento, né? Numa isso. sala de aula muito mais numerosa, e eles não Uhum, têm muitas vezes repertório para lidar com certas situações. Eles não criaram essa construção, como eu falei assim, que é progressiva, de estratégias de estudo. Mas aí, uhum, muitas vezes, os pais, né? Muitas vezes, os próprios professores reclamam porque o aluno não tem autonomia, não tem compromisso, não cumpriu os prazos de entrega de trabalho, mas ele não construiu isso, né? Então, assim, aham, isso. exigência, uma exigência em cima desse aluno que ele não construiu esse repertório. E, por outro lado, vem todas as questões que eu falei de motivação, o aluno extremamente desmotivado para a aprendizagem. Né? Então, Uhum, muitas vezes eles chegam. Eu trabalhava na escola, né, na parte da uhum, psicopedagogia escolar, e quando eu ia conversar com os alunos, eles ficavam meio que assim: faz uma avaliação em mim, porque eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa, eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa. Quando eles uhum, percebem que eles não conseguem estar motivados, a motivação que antes existia por determinadas coisas e assuntos, uhum, quando chega na adolescência, por questões neurobiológicas, né, que a gente nem vai entrar muito aqui, mas anatômica isso. e funcionalmente, né, de dopamina, que é o circuito, né, Uhum, emocional, que isso. eu gosto muito de citar Damásio, porque Damásio ele traz muito essa questão da relação entre o cognitivo e o emocional, que eles estão muito Uhum, implicados, né? Porque muitas vezes a gente vai assistir profissionais até aqui no Instagram e que eles dizem muito a área da racionalidade, a área não está implicado, né? Assim, nós somos motivados emocionalmente para a aprendizagem. E aí, se a gente uhum, tiver sistemas também de controle inibitório, sistemas que me façam ver a consequência da minha atitude, eu vou frear certos comportamentos, né? Então, assim, tudo uhum. isso está relacionado, não é uma área interdependente da outra.
Carol, você falando assim, a gente pode até recomendar realmente a leitura do Damásio, né? A teoria de tomada de decisões. Eu acho que é importantíssimo o psicopedagogo que atende o adolescente. Tem uma pergunta que eu vou te fazer, Carol. Eu acredito que representando muitos pais, porque eles dizem assim: olha, eu já disse para ele que ele tem que estudar, é para a vida dele, para ele ser alguém na vida. Eu quero que você também diga isso para ele, Raquel, né? Essa coisa de significar algo que está lá na frente, essa projeção, Uhum. né? Essa abstração, essa toma. Como é que eu vou tomar uma decisão agora? Pensando no futuro, aí a gente pensa no amadurecimento desse córtex pré-frontal, ainda nesse amadurecimento que demora bastante, né? Como é que a gente pode abordar então, Carol? Porque aqui tem duas questões. A gente tem realmente a questão da significação do processo da escolarização com o adolescente que a gente está atendendo, e Uhum. também a gente entra numa outra frente, que é a questão do manejo com os pais, né? De achar que a gente vai. É coisa do futuro. Assim, não, você não vai ser ninguém na vida. O que é que você quer do seu futuro? Como é que a gente pode tratar isso, Carol? E assim, não vou tirar, né, a própria Uhum, legitimidade dessa fala dos pais, porque foi o que eles ouviram sim. muitas vezes. Isso, os modelos que eles têm, né? Exatamente. E assim, o que é que eu acho fundamental como psicopedagoga? Que eu Uhum, acredito que a gente já conversou algumas vezes, assim, a gente tem muita coisa em uhum, comum na forma de pensar. sim. E que a psicoeducação, ela é fundamental nesse processo. Psicoeducação que eu Uhum, utilizo com o adolescente e com os pais. Então, assim, quando uhum, a gente não tem a informação correta, porque assim, o que é que a gente pode ver, né? Assim, informação não falta. A gente, isso. no Google, a gente sai pesquisando, mas a gente sabe que a gente tem um papel de curadoria. A gente vai Uhum. trazer para os pais o que é essencial para eles terem de conhecimento. E para também a gente dar algumas ferramentas para esses pais de manejo para lidar com esses adolescentes. Né? Eu Então, acho que eles têm, cara, eu acho assim, como você falou, acho que os pais, eles até têm o conhecimento, né? Mas a informação é uma coisa e significar essa informação na minha vida todos os dias é um processo muito mais complexo. E realmente a família ela precisa de orientações para que isso se torne algo consciente e de fato esteja presente nessa relação com o adolescente, porque ele até sabe. Às vezes eu até vejo o pai, ele elaborando comigo, ele fala isso, e quando ele se ouve, ele já diz: mas eu sei que não dá para tratar assim com ele. Eu acho incrível isso, porque ele percebe, né? uhum, Quando ele se ouve, ele sabe que aquilo ali não é real. E a psicoeducação também fala muito isso aqui, Carol, e eu sei que você. Gente, a gente tem uma sinergia muito grande, eu e a Carol, de pensamento, né, de processos de trabalho, inclusive de processos teóricos também. E é isso. Então, é ajudar mesmo no manejo, então, aqui com os pais, Carol. O adolescente, é a gente ajudá-lo na construção desses significados também, do que é que representa para ele, porque ele já começa a pensar o que é que eu vou ser, que ele já passa na cabeça deles ah, profissão, já tá. passa um monte de coisa, porque a nossa sociedade cobra muito a formação intelectual, a questão dos títulos, né? Então, Isso. eu já vejo isso cada vez mais assim, em crianças, até às vezes já falando sobre isso. Então, com o manejo dos pais, como é que o É. psicopedagogo pode, de fato, Carol, então, ajudar o pai nesse processo que você falou que ele é psicoeducacional? Pronto. Assim, uma primeira coisa que eu queria voltar, que eu peguei uma frase que você falou aí, né? Sobre a Uhum, questão do pensar para frente, né? É claro que a gente sabe, já é trazido, né, na própria uhum, literatura da neurociência, que quanto mais cedo, né, o aluno, uhum, o adolescente, ele descobrir suas habilidades e focar uhum, nisso, né? Tem estudos comprovando de que profissionais das diversas áreas, tanto do esporte quanto da música, é a uhum, prática, é encontrar aquela habilidade que tem a ver com aquela prática e praticar. E fazer. E quanto mais você faz, mais você se especializa, vai buscar novos caminhos, possibilidades. Então, isso é uhum, maravilhoso. A questão é,
que muitas vezes a gente fica focado naquele conteúdo específico e parece que fica batendo martelo só naquilo ali. Enquanto que o aluno, ele Uhum. faz aquelas horas no colégio e as outras horas ele pode também buscar motivações do que ele gosta, de habilidades, de possibilidades para ele, né? Eu falo Uhum. muito assim para eles, a gente pode fazer o que a gente gosta, mas nem tudo que a gente faz a gente gosta. Então, tem coisas que a gente vai Verdade. precisar fazer, né? Assim, Uhum. infelizmente, nosso sistema educacional, principalmente para ensino médio, ele ainda não é aquele que vai de acordo com as habilidades, né? A gente já sabe que em outros países já se trabalha dessa forma, né? Assim, Uhum. muitas vezes, quando eu passo por situações com alguns adolescentes, que eu vejo uma desmotivação absurda, eu vejo que os pais têm condições e querem algo, e aí eu indico muitas vezes intercâmbio. E como Uhum. eles voltam maduros, né? Então, assim, é um salto, né? Mercado de trabalho e intercâmbio é algo que amadurece bastante, né, o adolescente. E assim, aí voltando para o que você falou em relação aos pais, eu sempre deixo muito claro para os pais algo que a gente Uhum. traz na nossa filogenia, sabe? Na nossa Uhum. genética cultural, que é uma sensibilidade que nós temos enquanto ser humano à recompensa de curto prazo, certo? Uhum. Então a gente tem isso, né? Muitas vezes a gente sabe que precisa fazer exercício físico, sabe que é para o futuro, da longevidade do meu corpo, da minha saúde mental, porque também produz BNDF, que é do cérebro e tal. Então a gente sabe disso. E muitas vezes não dá vontade de ir. E muitas Uhum. vezes a gente não vai porque não deu vontade de ir. Por quê? Porque tá mais confortável estar no sofá assistindo a minha série, né? Então a gente Aham. tá contra essa nossa sensibilidade ao reforço imediato, porque o reforço que eu vou receber para o exercício, ele não vem curto prazo, ele vem a longo prazo. Quantas vezes eu tenho Uhum. que caminhar para eu poder começar a receber o benefício disso no meu corpo, né? Então, para o Uhum. adolescente é a mesma coisa. Quanto ele tem que estudar para vir essa resposta? E agora, se Uhum. ele opta para estar num recurso eletrônico, que está ali, ó, motivando a ele a todo instante de curto prazo, é melhor, Uhum. né? Então, assim, é como eu te falei, tem um lado positivo e negativo da tecnologia. Nós, educadores, Aham. a gente tem que pegar o que é que tem nessa ferramentinha que puxa e capta a atenção deles para a gente fazer com o nosso espaço psicopedagógico, orientar alguns professores para eles utilizarem em sala de aula, né? Então a gente sabe que o Uhum. adolescente ele é motivado por desafios. Quando eu tenho uma área do meu cérebro, né, que é essa área mesmo do sistema de recompensa, né, de motivação, quando eu sei que Uhum. ela está meio embotada nesse momento, né, que coisas que davam prazer agora não dão mais, né, tem até aquela cara de bobo, não me interessa. É Então, isso, um desdém, aquele ar de desdém, assim, é não sei. de poste, né? Então a gente tem que buscar onde é que eu puxo, né? E muitas vezes Uhum. é desafiando, né? Muitas vezes não desafiando o outro, mas a ele mesmo, né? Então, Isso. assim, ele ser melhor do que ele foi ontem, né? Essa busca Uhum. de superação. E outra coisa também Isso. que eu E, acredito que aconteça no meu espaço, que eu já vi depoimento até dos adolescentes que eu atendo, é a gente uhum. está aberto a aprender com eles. Não é a Uhum. gente que está Isso. superior. A gente tem realmente domínios de certos assuntos que eles não têm ainda. Né? A gente Aham. enxerga coisas que eles não enxergam ainda pela imaturidade cerebral. Mas a gente Uhum. também tem que estar disposto a aprender com eles. E isso também é Sim. gratificante para eles. A gente acaba. Então, essas dicas, às vezes, com os pais, também traz. Eu tenho um filho adolescente, ele disse que eu não citar o nome dele hoje, mas muitas vezes eu aprendo com ele, né? Sim, Quantas sim. coisas eu chego para ele, ele me mostra, né? Aprender xadrez, eu não aprendi xadrez, eu peço para ele me ensinar, sabe? Então, assim, tem coisas que a Uhum. gente tem que baixar um pouquinho e tentar se aproximar, tentando aprender com eles. Isso, exatamente. A minha filha, ela estudando biologia e eu neurociências, então eu tenho a necessidade, às vezes, de resgatar alguns conteúdos lá do ensino médio
para fechar mesmo a minha compreensão, a primeira coisa que eu digo, senta aqui, ó, vem me explicar, porque eu sei que o teu conteúdo tá fresquinho, então me ajuda, né? Na verdade, a gente sempre pode aprender com o outro, né, Carol? Desde pequenininho, assim, a gente precisa ter o coração e a mente realmente abertos para isso, principalmente dentro do consultório, porque eu atendo adolescentes numa perspectiva que eu começo a atendê-los, eles estão entrando na adolescência e os pais dizem assim, vai continuar com você. Claro que já tem um vínculo, já tem toda uma relação. A gente pode falar sobre isso, Carol, a gente já faz aqui um fio condutor para falar um pouquinho desse processo avaliativo. Como é hoje, a gente sabe que sim, tem uma escassez de recursos, tanto avaliativos quanto de materiais mesmo para o processo interventivo. Como é que você pode dizer para a gente como é que você utiliza? Uma das coisas que eu faço na verdade, eu pego jogos que eu utilizaria com adultos e eu acabo trazendo também para os adolescentes, porque uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado de não trazer para o adolescente nem para o adulto são jogos de uma perspectiva infantilizada. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas fala pra gente um pouquinho como é que funciona esse processo, elenca pontos principais dessa avaliação do adolescente. A gente tem que fazer aquela avaliação global também, como a gente faz com a criança. Acho que o primeiro ponto é a gente pensar que a adolescência é um período longo, não é um período curto, né? Que tem características em comum, mas cada adolescente é único, porque a sua história de vida individual, a cultura, eu estou só ouvindo mensagem aqui sobre a luz, é porque eu estou tentando organizar, estou tentando aqui colocar uma melhor luz para não ficar escuro, né? Pronto. Então, assim, gente, por isso que a Carol, ela só gosta de live 5:30 da tarde, viu? Exatamente. Eu não tenho uma Já boa peguei a Carol. em casa, né, gente? Eu não tenho. Quem me conhece, quem já veio aqui sabe que eu não tenho uma boa iluminação. Assim, tá bom? Vou ficar assim, sem luz mesmo. Tá ótimo. O conteúdo da tua fala é tão boa que deixa a iluminação para lá. Continua, Carol. Então, assim, o que é fundamental? Saber que cada ser humano vai trazer uma singularidade a partir da sua história, né? Não é à toa que a própria neurociência traz na literatura que até os 25 anos, né, pode ainda estar desenvolvendo esse aspecto das funções executivas. Mas não é porque ele completou aniversário de 25 anos que ele vai ganhar já uma caixinha toda pronta, né? Porque, assim, é um processo mesmo, é um contínuo. E aí, quando você diz assim, eu tenho que ter cuidado para não trazer jogos infantilizados, tu sabe que depende? Porque às vezes... Sim, depende, mas depende de como é que ele tá, né? Qual momento que ele tá. Você Isso, verdade. Às vezes, eu tô recebendo um adolescente e eu vejo que ele ficou brilhando os olhos para um jogo bem infantil, que não está de acordo com a idade dele. Né? Mas talvez ele esteja muito privado, tenso, porque ele precisa se sentir um adolescente, ele sabe que ele não é mais uma criança, entende? Então ele não se disponibiliza para aquilo. Então, aquele olhar que eu percebo para aquele jogo, que às vezes ele diz assim, a gente vai usar aquilo ali? Às vezes ele diz. E dependendo da forma, da entonação da voz, eu pergunto, quer dar uma olhada? Pode? Pode. E muitas vezes ele se revela na utilização daquele jogo que é bem mais infantil. E aí eu vou descobrindo outras coisas ali. Né? Então, assim, é muito importante, claro, a fala da família, né? Assim, o motivo pelo qual estão me procurando, mas na hora que eu estou com este adolescente, né? Por mais que a gente tenha aquele nosso repertório padrão, né? A gente vai avaliar a atenção, vai avaliar a memória, figura fundo, percepção, a gente vai avaliar essas questões. Mas tem outras coisas mais importantes por trás, né? Assim, talvez esse vínculo com a aprendizagem esteja muito superior, porque assim, o desafio ele precisa estar muito adequado ao nível cognitivo que eu me encontro.
tiver muito acima, eu não tenho motivação para alcançar. E se tiver muito Isso. abaixo, eu também não tenho interesse sobre ele. Então, a gente Uhum, precisa encontrar a dosagem. Só que a gente está naquele período de investigação, de avaliação. Então, eu preciso uhum, avaliar se ele tem estratégia diante de um desafio que eu proponho, se ele persevera no erro, não cria outras possibilidades, né, de uhum. tentativas, se ele se desmotiva. Ah, sei não, porque tem uns que na hora do desafio, ah, sei não, já entrega, né, já não É consegue verdade. cumprir assim o desafio, né? Então assim, na verdade eu analiso muito mais esses aspectos para poder É, trazer mesmo o material, seja quando eu vou investigar, né, o desempenho escolar, aquele material padrão que nós temos, ele é uhum, utilizado. Mas antes disso, eu prefiro olhar o que talvez esteja por trás daquilo ali. Na hora que eu trago, por exemplo, um jogo, e esse jogo não está dentro de uma caixa comercial, né? Então, assim, tá aqui. Esse é o elemento surpresa que eu trouxe. Como é que ele se propõe, né, em relação àquele elemento surpresa? Como é que ele reage diante daquilo, né? E quando eu trago o uhum. jogo, eu trago sem um manual e tento ver com ele se ele cria alguma estratégia para aquele jogo. Se ele já conhece, ele pode me mostrar o que ele sabe sobre aquele jogo, né? Então, Uhum. é nesses aspectos, assim. Isso me faz lembrar, Carol, que exatamente a gente, e não perder de vista, essa avaliação tem muito a ver também com a autopercepção dele e as habilidades cognitivas, o que é que ele já tem desenvolvido até aqui, e eu Uhum. penso muito nas estratégias metacognitivas. O que é que esse sujeito, até aqui, o que é que ele tem de repertório, o que é que ele construiu dentro desse processo mesmo das estratégias metacognitivas, que eu acho é algo fenomenal nos adolescentes que eu acompanho, é uma coisa que eu sinto que às vezes a gente precisa reorganizar. Ele tem estratégias metacognitivas, de certa forma, às vezes até elaborada em alguns pontos, em Uhum. outros algo mais baixo, às vezes você vê uma discrepância. Então Uhum. eu vejo uma necessidade muito mais de reorganização. A gente vai alinhar muitas coisas, porque às vezes ele trabalhar também isso para se tornar um processo mais consciente, porque Uhum. a gente percebe neles o que eles não percebem. Então, Uhum. essa questão da autopercepção, né? Que eles assim, eu sabia. Você sabia e você mostrou que você sabe mais de uma vez, Uhum. inclusive. Então, Carol, fala pra gente um pouquinho dessa questão das estratégias metacognitivas na adolescência. Isso a gente já entra no processo interventivo. Sim, sim. Finaliza a avaliação para a Isso, gente entrar isso, lá no interventivo. isso. Aí, então, para o processo interventivo, a gente volta a ter encontros com a família, passa nossas, né, nossa análise, nossa percepção em relação a isso, né? Assim, traz para a família se é aspecto que precisa de uma maior investigação ou se está apenas num campo de dificuldade, seja de metodologia, seja de vínculo com essa aprendizagem, seja de condução familiar sobre essa aprendizagem. E aí a gente vai traçar os planos, né, e protocolos de intervenção. Dentro desses protocolos, a gente entra sempre com aspectos metacognitivos, que é o pensar sobre o pensar. Né? Assim, Isso. nessa dinâmica do nosso dia a dia, a gente não para muito para pensar sobre as nossas estratégias. Tanto que eu falei assim, muitas vezes a gente observa se ele está perseverando no erro, se ele está cometendo os Uhum, mesmos erros e não está tentando outras possibilidades, né? Então, isso uhum, aí faz com que a gente pare na hora da intervenção e faça essa reflexão com ele, né? Será que não tem outras estratégias? E a gente também apresenta algumas possibilidades, porque o que uhum, eu percebia muito, né? Isso aí é até uma fala de uma irmã minha, quando ela estava com uma dificuldade, não era nem dificuldade, talvez de atenção. Ela escrevia uma palavra errada. A professora pegava e dizia assim: tá não está completo. Ela olhava e dizia:
Para ela não estava enxergando a diferença, a dificuldade ali. Então, às vezes, você indicar, você apresentar, né? Isso não impossibilita ele de tentar outras vezes, porque você apresenta, você mostra um caminho, porque às vezes, a gente conversou aqui, falta repertório, e aí você não sabe, né? Assim, eu até coloquei uma Uhum. frase, né? Exatamente isso, acho que foi ontem. Ele precisa ter a liberdade de escolha. Mas se ele for tiver liberdade demais e não tiver repertório para escolher, ele fica perdido, ele não sabe por onde ir. Isso, E isso, e exatamente. esse exercício ele é feito desde fases anteriores à adolescência. Sempre apresentar Uhum. para ele situações que ele possa fazer escolha e aí colhe as consequências da escolha. Vai ter sempre algo a perder e a ganhar. Né? Então, assim, Uhum. ele sempre ser colocado diante de situações assim. Né? E vai ser um caminhar. Não vai ser de uma hora para outra, não é porque ele chegou na adolescência que ele já vai fazer escolhas e vai ser acertadas, né? Que eu vou propor para ele situações, ele vai encontrar caminhos. Não, muitas vezes eu vou junto com ele. Vamos aqui, vamos pensar dessa forma. Porque muitas vezes adolescentes eles dizem, sei não. Isso. Respondem isso. E se a gente ficar Uhum. esperando ele mudar de fala, a gente vai passar a sessão olhando para eles e ele para a gente. Aí não, pois vamos juntos. Isso. Vamos encontrar uma possibilidade, né? Eu estou aqui com você para lhe Isso. ajudar. Então vamos pensar, será que dessa forma é possível? Ai, não sei. Vamos pensar em outra forma. Você tem uma sugestão? Ainda não. Porque não tem um repertório, mas a gente vai Uhum. dando opções. E aí, quando a gente percebe, na quinta sessão, ele já está trazendo ideias, né? Porque assim, Uhum. se existe algo que o adolescente tem, são possibilidades criativas. Mas muitas vezes elas vão se perdendo, né? Por quê? Porque é muito o sistema educacional ele é muito fechado. Então, Uhum. isso que aconteceu agora com a pandemia, né, que fez com que algo que já vinha sendo sinalizado há muito tempo, que a educação precisa se transformar, ela precisa se modificar. Não estou nem dizendo que a transformação e modificação seja para transpor para aulas online, não é isso, mas para mostrar que o aprendizado ele não está dentro da escola, o aprendizado está a informação, né? Na verdade, está em qualquer No lugar. mundo, né? Isso, mas Isso. a aprendizagem é aquilo que eu faço com essa informação. Então, a gente colocar para o adolescente situações reais para ele desenvolver, né? Como é que a gente quer que ele Isso. ele esteja no mundo adulto? Como a gente falou assim, é uma transição que ela começa na questão física, biológica, mas ela é biopsicossocial. Ela termina no Uhum. social. Então, como é que ele vai resolver problemas sociais se ele não é exposto a situações assim? Né? Então, a Uhum. própria escola tentar também trazer isso. Né? Quando eu estou na clínica, eu tento buscar recursos também dessa forma. Né? Trazer para ele situações para que ele se coloque ali naquela situação social. E como é que ele se saia daquilo ali, antes dele ir para o real. Né? Porque essa Uhum. simulação também é muito importante. Né? Alguns Isso. profissionais utilizam o termo de treino de habilidades sociais. Né? Eu Uhum. gosto mais das simulações de papéis sociais, né? Então, a gente faz algumas simulações disso. No começo, eles ficam muito né, reticentes, assim, ah, mas eu sou eu, porque eles estão muito nessa busca da identidade. Você é você, Sim, mas você sim. não precisa ser o mesmo o tempo todo e para sempre. A gente está em transformação, Isso. a gente tem que aproveitar as possibilidades. Eu estou aqui conversando com você, quando eu estou dentro de casa, eu me comporto muitas vezes de outra forma, quando eu estou com minhas amigas é de outra forma. Então, a gente precisa ter um pouco de Uhum. versatilidade nisso aí, porque isso vai nos dando flexibilidade, que a gente precisa nas funções executivas, né? Uhum. Ótimo, Carol. Então, a gente já falou aqui de avaliação, de intervenção. A gente tinha combinado de assim, vamos falar um pouquinho de novas perspectivas. Eu vou te dizer uma coisa. Conversando com alguns adolescentes, inclusive com a minha na pandemia, ela teve assim, mamãe, eu quero ficar no remoto. Porque as aulas estão mais significativas pelo contexto. Primeiro, dentro de uma plataforma que é total identificação para eles. PowerPoint, pesquisa, eu estou vendo uma variedade de processos
né? E isso também para eles é uma coisa importante de descoberta, né? E eu estava brincando com ela, bom, se a sua escola continuar, ótimo, porque ela disse uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu fiz uma reflexão com ela. Ela disse assim, mamãe, eu tô, sabe assim, eu tô memorizando com mais facilidade. Eu falei, Uhum. mas assim, me explica por quê? O que que acontece na sua memória? O que foi? Porque tem mais aspectos visuais nos slides? Como é que é? Ela não conseguiu me explicar direito, não. Mas eu acredito que essa questão da memória está muito relacionada à motivação. É esse processo de estar dentro de uma plataforma que chama mais a minha atenção, que tem mais recursos, minha motivação, minha memória, né? Uhum. Esse processo também. O É, que você gostaria de falar, Carol, assim, para os psicopedagogos que pronto. atendem adolescentes, para a gente tentar aqui fazer um fechamento de Uhum. tudo que a gente falou, se você puder retomar os tópicos mais importantes da nossa fala para ficar registrado aqui no final. Certo. Quando você falou aí sobre a sua filha, vem algo que em mim, quando eu comecei a estudar sobre as metodologias ativas, Uhum, algo que já vinha pulsando, que é o ensino híbrido, né? Então, assim, não isso. tem mais por que eu ficar aguardando chegar dentro de uma sala de aula para aquele professor trazer o conhecimento para mim. Não tem como, né? Então, assim, o que é o ensino híbrido? É um misto entre plataformas digitais, né? Esse ensino remoto com Uhum. o presencial. O presencial, ele é fundamental, né? A gente precisa Sim, estão estar falando diante aqui, do ó, outro. Carol. Ó, estão falando aqui Né? exatamente que alguns estão desmotivados porque não tem o contato, não tem as relações. Exatamente. Ó, para algumas percebo o contrário devido à falta do contato e da permanência. Exatamente, gente. Tem gente que É. está gostando e tem gente que está não gostando, como tudo na vida, né? E, então, Nada olhe consegue para ser você, unânime. o que é que daria certo? O equilíbrio, os dois. Uhum, Quando eu falo de isso, ensino híbrido, quando exatamente. eu pego e digo que é um e é outro, ou seja, a sala de Uhum, aula, hoje em dia, no século XXI, em 2020, não tem mais que isso. ser assistir a aula do professor. A Uhum, sala de aula tem que ser um momento de troca de conhecimento. O que eu vejo, que eu capto de informações, né? O que eu tenho de repertório aqui, que eu colhi, né? Eu levo para a sala de aula e eu vou trocar ideia com meus colegas. Na hora que eu troco de ideia, na uhum, hora que eu falo, eu já organizo mentalmente tudo isso que eu vi. Eu uhum, já tô isso. aí massa na aprendizagem, né? Porque eu tô aqui Uhum. numa linha de raciocínio daquilo que eu colhi de informações. Eu tô sendo sintética na minha informação, porque eu garimpei, fui lá e tô trazendo a síntese de tudo que eu vi, né? Que são competências Uhum, para o futuro, que Gardner já trazia isso, né? Então, aham, assim, já trago isso. Quando eu me deparo com aquele outro que traz outras informações que não são aquelas que eu trouxe, eu vou entrar em conflito uhum, cognitivo com ele, né? uhum, Eu vou tentar convencê-lo e ele vai tentar me convencer, a gente vai entrar num consenso. Isso é a mente respeitosa que Gardner já trazia, sabe? Então, assim, chega da uhum, questão da intolerância, eu só vou ficar próximo de quem pensa igual a mim, só vou me juntar aos iguais. Não, eu posso me juntar aos diferentes, porque o mundo é diverso, né? São é várias, isso, né? A gente já, nós somos aham, categoria ser humano, nós somos categoria adolescente, mas dentro disso nós temos a nossa especificidade, né? Então eu trago na minha história de vida um vasto conhecimento diferente da outra pessoa. E aí a gente vai se encontrar nesse conhecimento, a gente vai discutir e a gente vai chegar a um denominador comum e vai escolher, sei lá, uma resposta que o professor lançou de desafio e a gente vai conseguir construir ali um conhecimento. Ou se o professor traz, que eu acho que é o ideal, né? Traz uma uhum, proposta de solução de problema social real, esses alunos vão juntos e nada melhor do que você se sentir útil. Eu consegui resolver aquilo ali, né? E aquilo ali teve um benefício isso. para a minha sociedade, né? Não foi só no campo, né, teórico, teve Teórico. Que eu acho real. que a grande questão da escola, Carol, a gente acabou entrando nessa seara,
E é a questão mesmo, a escola, dentro da estrutura, né, dentro da formatação que ela tem hoje, ela de fato ela não atende mais às perspectivas da sociedade que a gente tem hoje. A gente pode falar em três instâncias aqui. A questão da cultura digital que a gente vive, que a escola não considera, né? E peraí, eu estou dentro de um mundo que não considera o próprio mundo. A questão, a gente vive os valores de compartilhamento, de construção. A gente fala hoje de quê? Economia compartilhada, a questão de construir junto, de significar. A escola, ela não contempla isso. Né? Então, e essa significação traz problemáticas sociais. A gente vive uma sociedade que a questão de eu saber a teoria ali, decorar aquelas fórmulas para aplicar numa prova e eu seguir ali meu trabalho, às vezes você nem tinha muita essa exigência. A sociedade hoje, ela é muito mais complexa. Então, ela exige o tempo todo, desde pequenininho, que a gente já esteja resolvendo problemas. Né? O problema de para uma criança tem um contexto, para o adolescente tem outro, extremamente complexo. Hoje eu vejo os adolescentes dentro de situações que eles precisam tomar decisões que eu vim tomar quando adulta, né? Então, tem essa questão mesmo que a escola ela precisa repensar isso fica muito claro, porque a criança ela não consegue questionar, mas o adolescente ele já questiona. E isso fica muito mais evidente mesmo na adolescência, essa questão da significação, né? Essa relação social com o mundo que se vive. E que muitas vezes, esses adolescentes que não vão nos procurar, é uma questão de adaptação desse modelo de ensino. Né? Muitas vezes, né, assim, imagino, né, se tivessem em metodologias ativas, né, que buscassem essa cooperação desses alunos, né, que o professor fosse um curador desse conhecimento, que diante de tanta informação ele filtrasse e apresentasse aos alunos, né, os melhores meios de pesquisa, de encontrar, né, fontes mais seguras, e lançasse esses desafios, talvez só chegassem para a gente situações relacionadas a transtornos de aprendizagem. Só que muitas vezes não é isso que acontece, né? Eles vêm achando que tem um transtorno de aprendizagem e não é. Né? É uma correlação aí de todo esse processo. Carol, isso me vem muito forte, assim, e eu ouço muito dos adolescentes, assim, por que eu não posso ser cineasta? Por que eu tenho que fazer engenharia? Por que eu tenho que fazer direito? Eu não gosto. Eu gosto de ver série, filmes. E aí o adolescente me traz uma produção textual, gente, com roteiro. Sabe? Eu falei, gente, isso aqui dá um filme. Claro, se for desenvolvido. Com as estratégias que se ele vai aprender com o tempo, né? A questão dos jogos, olha, eu quero ser programador de jogos, mas muitas vezes isso é desautorizado, às vezes pela família, às vezes socialmente como um todo, porque assim, olha, as chances de você conseguir isso, elas são muito baixas. Sabe, um desencorajamento também o tempo todo. É muito difícil ser adolescente nessa sociedade que eu tenho habilidades, eu tenho minhas identificações, eu gosto de determinadas coisas, né? Eu gosto de construir. Eu já atendi um adolescente que ele entrava no meu consultório, pegava a massinha de modelar como se fosse biscuit, fazia esculturas absolutamente incríveis, né? E por que aquilo ali tinha que ser abafado? Por que isso não pode, né? Eu não posso dar espaço para isso, nesse reconhecimento, nessa construção. É isso mesmo, esse processo de adaptação que você falou muito bem. Muito. Carol, eu tô vendo aqui tua questão do tempo aqui, deixa eu só ver 8 minutinhos. Ver como é que a gente pode fechar esses 8 minutinhos dentro de algo tão complexo? Vou te dar esse desafio, Carol. Eita, eu tinha, né, coletado assim, algumas coisas. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa que eu gostaria. Será que alguém tem alguma pergunta para fazer também, gente? Eu vi todo mundo participando. Oi, Kelma. Kelma participou bastante hoje aqui. Sueli também, Débora. Tanta gente bacana acompanhando, né? Gente, acho que a gente tem que fazer, ó, parte 1, parte 2, parte 3. O negócio é muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, muita coisa para falar mesmo. Mas finaliza então, Carol. Me diga aí o que é para fechar o seu raciocínio.
Eu acredito que é um olhar tirando esse estigma mesmo, dessa transição, dessa febre que vem, que passa, né? Assim, tirar esse foco do aborrecente e compreender e se colocar no lugar. A Isso. gente fala tanta empatia. Na hora que a gente está diante de um adolescente, a gente deixa de ser empático, né? E a gente pega e Uhum. implica, tira onda, né? Assim, com o nariz que está grande, né? Assim, com as formas que estão desproporcionais, né? E quanto conflito tem por trás de tudo isso, né? Assim, algumas pessoas passam de uma forma mais tranquila e outras não. Né? Então, assim, estar junto. Tem outra questão também que é relacionada também à tecnologia, né? Que muitas vezes ela também pode ser um fator de conexão com outros, né? Com outros Uhum. adolescentes. No entanto, a gente sabe que é no presencial que eu não vou deletar, é que eu vou enfrentar. Né? Então, assim, eu não tenho como deletar a pessoa e tirar do caminho, não. Eu vou precisar enfrentar. E recursos internos tem, né? Porque a dopamina, do mesmo jeito que ela dá uma abafada nessa motivação, ela também dá força para enfrentar situações de estresse. Isso tem até na nossa biologia, assim, né? A gente traz isso como Uhum. um aspecto evolutivo dessa fase. Né? Então, a gente pode até Uhum. desenvolver mais sobre esse aspecto histórico da adolescência, que aí a gente entende muito o contexto dela atual. Carol, estão pedindo aqui, eu falei que tinha que ser parte um, parte Ah, 2, eu parte tenho, 3. eu Já estão tenho, perguntando quando. eu Vamos tenho marcar, né? algumas. Só para. Eu citei alguns autores, e tem uns Uhum. livros que eu sempre gosto de. Né? Eu sou uma fã de livro, então eu sempre gosto de trazer algumas sugestões. Eu gosto muito desse aqui, e ele vem falando muito sobre esse aspecto da adolescência, dá para ver, né? Dá sim, Carol. Mas depois me manda foto que eu coloco lá nos stories também. Certo. Vou Né? fazer Então, por módulo mesmo, Kelma. pronto. Eu tenho algumas opções aqui, então, e aí a gente Pronto. combina na próxima vez de apresentar. Então a gente já deixa marcado, porque quando a gente torna algo público, né, a gente tem um compromisso ali social maior. Então a gente já fica combinado próximo mês, Carol, a gente marca a parte 2 da nossa live também. Aí se você quiser ó, fazer alguma pergunta, algum É, comentário, já deixa aqui nos comentários que a isso, gente que vai aí marcar o módulo 2. a gente pode exatamente delinear a nossa próxima. Então, Aprofunda. A gente isso, aprofunda aqui alguns pontos. isso. Eu acho que muitas coisas a gente acaba falando, fica ali por cima. Eu acho que é legal a gente também fazer um aprofundamento. Gente, a Carol, ela vai deixar esses livros, alguns autores, eu vou postar lá nos stories também, a live vai ficar salva para que vocês possam fazer retomada de alguma fala, tudo muito legal. Pode falar Carol, algumas quero sugestões de jogos para adolescentes. isso. Carol vai passar um monte de coisa pra gente, eu passo aí pra vocês, tá? Então, Carol, fala seu Instagram para que as pessoas também quiserem acompanhar o seu trabalho. A Carol também tem as publicações dela, coisas bem interessantes, bem bacanas também. Caroline Torquato Viana. Acho que estava até na própria divulgação, né, que você fez da live. E aí, estou à disposição. Qualquer coisa pode me mandar um direct, uma pergunta, né? E aí a gente vai conversando e trocando ideias, que a gente está aqui para isso. Isso, exatamente. Eu sempre falo, é um processo dialógico, coletivo. Hoje eu aprendi com a Carol, vocês aprenderam também. Carol, muitíssimo obrigada. Finalmente a live saiu, É, faremos já a outra pela sua colaboração, com seus conhecimentos, sua forma de significar isso também, que é muito bacana, tá bom? Ó, beijo, obrigada obrigada a para todo todo mundo que mundo. participou aí. Pronto, um beijo para todo mundo que participou também, tá joia? Beijo e até a próxima. Tá, tchau. Tchau.